1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Hoje em dia nós temos visto loucuras sendo praticadas dentro dos templos, mas essa loucura não é a mensagem da cruz. Quando a Bíblia fala em loucura, a mensagem da cruz é loucura porque de fato, realmente, parece uma loucura um Deus poderoso enviar o seu Filho, que também é Deus, a um mundo que tem pecadores, e este sofrer pelas mãos de pecadores, e ele sendo todo poderoso, tendo todo o domínio, morrer como um maldito em uma cruz. Para quê? Por quê? Realmente parece loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, nós sabemos que tudo vem conforme um plano de redenção, um plano de salvação para todas as pessoas que assim se entregam. Mas as loucuras de que eu estou falando, o que eu vou falar hoje, são loucuras praticadas dentro de algumas denominações, de alguns templos. Cuspir na boca das pessoas, dizendo que isso seria passar a unção. Aí você tem unção de vários animais que estão acontecendo por aí. Você tem pessoas fazendo passinhos, dançando, pulando, virando mortal, dando cambalhota, babando dentro dos templos, dizendo que isso é ação do Espírito Santo. Não estou dizendo que são todos que fazem isso. Aí nós temos vale de sal, corredor de sal, vale de portas, chaves, tijolo ungido, feijão ungido, fronha ungida, não sei o que mais ungido. Essas loucuras envergonham o cristianismo e não tem nada a ver com a mensagem da cruz. Você não encontra nada disso que eles estão fazendo em alguns templos na Bíblia. Nada. Você pode se perguntar até onde é que está escrito isso. Não há, você não vai encontrar. Porque são loucuras praticadas por homens loucos, por pessoas que apenas visam dinheiro e querem enganar a multidão, que em sua maioria não tem conhecimento. E aí realmente, quando alguém não tem conhecimento, fica fácil enganar, fica fácil induzir as pessoas, fica fácil ganhar a confiança delas quando elas não têm conhecimento. Isso é covardia até, é se aproveitar da ignorância, que é falta de conhecimento das pessoas, e chegar para elas e falar uma coisa, ou ensinar uma coisa e dizer que isso é uma verdade, quando na verdade não é a verdade. Se trata apenas de uma mentira, se trata apenas de um ensino humano, e elas estão aí ensinando essas coisas como se de fato fossem verdades bíblicas, mas na verdade que não são. São loucuras que envergonham, que dão àqueles que criticam o cristianismo razão, motivos e tudo que eles querem para falar mal dos cristãos. É triste a realidade evangélica. Cristãos imaturos, carnais, ateísmo cristão, exatamente, parece contraditório ateísmo cristão. Pessoas que dizem crer em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Que dizem crer na Bíblia, mas vivem totalmente conforme, aliás, contrário, os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de respeito, de amor, de ajuda, de ser benigno, bondoso, longânimo, misericordioso, de ajudar, de socorrer. Pessoas que vivem como se nada disso fosse real ou valesse a pena. Se dizem cristãos, mas vivem totalmente oposto ao que realmente significa o cristianismo. Então isso é um ateísmo cristão. Cristãos que vivem como se não acreditassem naquilo que eles dizem. É complicado isso. Porque na hora de falar mal, todos os cristãos pegam. Quando um pastor está roubando a sua comunidade, todos os pastores recebem nome de ladrão. Quando um cristão, um evangélico, ou que se diz evangélico, é pego em adultério, todos os evangélicos são tidos assim. Os cristãos, em sua maioria, são a causa do escândalo. E isso é muito triste. Eu vejo muitas loucuras sendo cometidas, ou praticadas, aliás, em nome de Deus. Muitas, absurdas, algumas que eu nem posso mencionar aqui no YouTube. De tão terríveis e bizarras que são, bizarras. Coisas imorais, nojentas e imundas que estão fazendo por aí, dizendo que é o Espírito Santo que está mandando. Eu vi vídeos que envergonham, vídeos de funk, garotas rebolando e dizendo que aquilo é funk de Jesus. Outros dizendo que iriam passar a unção para outras pessoas, e aí enche a boca de água e cospe, vomita essa água dentro da boca das outras pessoas, e essas pessoas estão ali aceitando isso. É demais. Isso é de uma ignorância total, e de um abuso e covardia dos líderes que não tem igual.
Mas as pessoas gostam desse tipo de demonstração, gostam desses atos que demonstram poder. Isso tem nada a ver, gente. Muitos templos estão sendo guiados, não é pelo Espírito Santo, pelo espírito do engano. Muitos que se dizem cristãos, que se dizem apóstolos, que se dizem mestres, estão sendo guiados não é pelo Espírito Santo, é pelo espírito do engano, pelo espírito imundo, pelo espírito do anticristo, que já atua há muitos e muitos anos. E estão falando em nome de Deus, estão ensinando em nome de Deus, dizendo que é para Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Como eu sei disso? Ou como você pode saber disso? Examine na Escritura. Tudo o que fazem, tudo o que ensinam para você, se realmente tem fundamento bíblico. Essa é a sua oportunidade de examinar todos os ensinos que você tem recebido e ver se realmente eles são verdadeiros. Você não precisa acreditar em mim. Verifique você mesmo. Você não precisa acreditar em mim. Verifique se tudo que eu estou falando tem algum fundamento bíblico. Se não tiver, jogue de lado, porque é lixo, não serve. Então essas loucuras estão sendo praticadas, mas a loucura da cruz não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com alguém cuspindo na boca do outro, não tem nada a ver com alguém ungindo, orando em uma parte íntima de uma mulher, não tem nada a ver com isso. Caminhando de joelhos dentro das igrejas, passando por vales de sal, por portas, para receber milagres. Isso tem nada a ver, essa não é a loucura da cruz. Esse não é o evangelho verdadeiro. Esse não é o cristianismo. Pessoas que fazem isso não representam os cristãos. Você não pode confundir. Você tem que saber separar. São falsos cristãos que estão enganando pessoas. Há cristãos sérios, há pastores sérios, há líderes sérios que são respeitosos, que cuidam realmente das pessoas, que se preciso dão a vida pelas pessoas, mas na boca de muitos todos os cristãos não prestam. E eu também não vou tentar justificar nada, porque você também não é obrigado a acreditar, você acredita se quiser. A gente fazendo e dando provas, ainda assim há quem duvide. Mas o problema é que os cristãos, na maioria, dão esses motivos. Boates gospel, noite gospel, show gospel, cantores gospel que, na verdade, vivem pior que imorais. E a gente vê divórcio todos os dias. Divórcio todos os dias. É cantor famoso que se separou, é pastor famoso que se separou, já casou com outro, aí se separa de um, casa com outro. A mulher famosa separa de um, já casa de novo, que separa daquele, já casa com outro. Casamentos que não duram 1 mês, 2 meses, 3 meses, e daqui já separa. Cristãos, esses escândalos, essas loucuras envergonham o cristianismo. E por causa dessas pessoas, o evangelho fica desacreditado. Por causa desses escândalos, dessas loucuras cometidas por meninos na fé, por imaturos, por imorais e liberais, aí o nome do cristianismo é prejudicado. Porque quando se olha para um cristão, as pessoas não vão olhar fazendo diferença. Não, esse aqui não fez, esse aqui é diferente. Não, aquele dali é cristão, é mais um que está roubando. É pastor, é mais um que está roubando. É mais um que está querendo dinheiro do povo. É mais um que está iludindo. Não é assim que funciona. Em todo tipo, em toda empresa, organização, em todo grupo, sempre haverão pessoas boas e pessoas ruins, pessoas honestas e pessoas desonestas. Isso acontece dentro da igreja também. Falsos cristãos, que aparentam ser cristãos, que parecem ser cristãos, que falam como cristãos, que pregam a Bíblia, que oram, que leem, que não faltam culto, que não falta ensaio, que cumpre todos os rituais, mas que não são cristãos de verdade. E para terminar, talvez você se apegue aos dons, às expressões, ao poder. Nos últimos dias, no último dia, aliás, muitos vão chegar lá dizendo: eu preguei em seu nome, eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz prodígios, eu fiz sinais, e Jesus vai dizer assim, eu não te conheço. O interessante é que quando Jesus fala das suas ovelhas, ele diz assim: eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem minha voz, elas me ouvem e me seguem. Quando Jesus diz para aquelas pessoas: eu não conheço vocês, ele está dizendo: vocês nunca foram minhas ovelhas. Não confunda ser usado
por Deus é uma coisa. Totalmente diferente de ser a habitação de Deus. Não é porque alguém faz prodígios, não é porque ele faz algo miraculoso, ou é feito através dele, que ele realmente seja um cristão. Muitos estão enganados, chegaram lá se justificando por isso. Tá bom? Então não confunda essas loucuras que estão fazendo por aí, essas meninices, essas tolices, essas bizarrices, não confunda, isso não é cristianismo. Não cometa o erro de generalizar, de taxar todos os cristãos como ladrões, como pessoas que só querem dízimo, como pessoas que só querem não sei o quê, que só querem enganar. Não são todos os cristãos que são assim. Tá bom? Então, faça essa diferença. Seja você, cristão, diferente. Ganhe as pessoas mais do que por palavras, por sua atitude. Quando você pregar para alguém, quando você falar de Deus, de Jesus para alguém, essas pessoas, elas irão olhar para você, para a sua vida, e elas buscarão em você o que você está pregando. Será que nós seremos aprovados ou será que nós seremos reprovados?